Olá, tudo em paz? A gente vai falar um pouco sobre o pós-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra, ela se arrastou de 1939 a 1945. Foi um período extremamente complicado da história da humanidade. Aliás, o decorrer do século XX, né? O século XX foi um século de grandes conquistas, mas também muito tumultuado, de pestes, de guerras mundiais, a primeira e a segunda. E a Segunda Guerra Mundial ela foi um marco na história da humanidade, porque ela, dentre outras coisas, ela redesenhou o mapa político do mundo, especialmente da Europa. Terminada a guerra, os países considerados democracias liberais foram vencedores e eles capitanearam a série de mudanças globais. O pós-guerra ficou conhecido como a Guerra Fria, uma outra guerra não declarada, não era um enfrentamento direto, não era a formação de trincheiras, mísseis para lá, mísseis para cá, mas foi um período de muita tensão, de conflitos, de estratégias, investimentos na área militar, na indústria armamentista, na indústria bélica. E a Guerra Fria ela teve esse nome justamente por essa ambiguidade. Nem era paz e nem era uma guerra declarada. Daí o nome Guerra Fria. Então, o mundo viveu, nesse pós-segunda guerra, a chamada bipolaridade. Eram dois polos, formou-se dois polos de poder. De um lado, o grupo dos países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos da América, né, a superpotência das Américas, capitalista, e do outro lado, rivalizando esse bloco capitalista, o bloco socialista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, que tinha como sistema econômico, como um sistema de organização e modo de produção, o socialismo real, socialismo que foi implantado na Rússia primeiramente, na Revolução de 1917, e posteriormente repúblicas, povos se uniram para formar as 15 repúblicas que ficariam centradas em Moscou, né, na capital da Rússia, para formar, portanto, a União Soviética. E essa bipolaridade, como eu disse, gerou um redesenho, uma redefinição do mapa político da Europa. A Europa se divide. Ela se divide em leste e oeste, Europa Oriental e Europa Ocidental. Do lado oriental estavam os países regidos pelo regime social, pelo sistema socialista, como eu disse, tendo à frente a União Soviética, e do lado ocidental, os países capitalistas, que tinham como liderança os Estados Unidos da América. O fato é que o pós-segunda guerra ele gerou uma série de planejamentos e construção de estratégias para reerguer a economia dos países europeus. Eu quero citar aqui o Plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano criado pelos Estados Unidos para ajudar a levantar a economia dos países da Europa Ocidental. O Plano Marshall injetou uma quantidade gigantesca de dólares nas economias europeias, aproximando assim, aproximando os Estados Unidos dos países do Ocidente Europeu. Do outro lado, o controle, da Europa Oriental, o controle era feito pela União Soviética, por Moscou. O interessante é que
essa rivalidade, essa concorrência de sistemas, né, capitalismo versus socialismo, adquiriu um plano de competição muito grande. E também na construção de exércitos, de rebanhos militares, podemos assim dizer, grupos militares, exércitos poderosos para a defesa da fronteira desses países, né? Do lado ocidental, do lado capitalista, formou-se a OTAN, que ainda existe hoje, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É um exército, é uma força militar formada por militares, soldados de vários países ocidentais. Tem um orçamento gigantesco. E do outro lado, né, posteriormente, quando se formou a OTAN, a União Soviética tratou também de formar o seu exército para a defesa das fronteiras, para a defesa dos interesses dos países socialistas, que foi o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia também formado na mesma perspectiva da OTAN. Então, formou assim uma verdadeira cortina de ferro entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Ambos estavam preparados para um possível confronto direto. Felizmente, esse conflito nunca aconteceu. Certa vez, só aqui para ilustrar, perguntaram a Einstein, o grande cientista Albert Einstein, quais seriam as armas da Terceira Guerra Mundial. Ele, com muita sabedoria, ele respondeu, disse que não sabia quais as armas que iriam ser usadas na Terceira, mas sabia quais as armas que iriam ser usadas na Quarta Guerra Mundial. E todo mundo ficou atônito. Por quê? Já que a Terceira nem tinha acontecido. E ele respondeu muito sabiamente, porque a Terceira Guerra Mundial ela iria destruir tudo. E na Quarta Guerra Mundial os homens iam lutar com paus e pedras, dada a grande devastação que a Terceira Guerra Mundial iria provocar. Por que eu estou fazendo essa colocação aqui ilustrativa? Para dizer que a Segunda Guerra Mundial ela inaugurou a era atômica. A pesquisa científica, infelizmente a ciência nesse contexto aí, ela acabou sendo um braço para a construção de armas atômicas e outros artefatos de guerra foram desenvolvidos, além das famosas bombas atômicas detonadas em Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra. Então, o pós-Segunda Guerra Mundial, ele esteve carregado de muita estratégia, de muito planejamento, de muito investimento, principalmente no setor bélico, dada essa rivalidade. E saindo dessa centralidade, Europa, Estados Unidos, União Soviética, o resto do mundo, os demais países do mundo, chamados periféricos, visto que nesse momento surge a divisão em primeiro, segundo, terceiro mundo, países desenvolvidos, subdesenvolvidos. Em que contexto esses países estavam? Como, por exemplo, a África, a América Latina e alguns países periféricos da Ásia. Importante salientar que esses países, uma parte não se alinharam como alguns países africanos, mas outros se tornaram verdadeiros quintais dessas superpotências. Portanto, o pós-Segunda Guerra Mundial, chamada Guerra Fria, vai apresentar também outras marcas, como o surgimento de regimes ditatoriais nos países periféricos. Eu falava, o mundo se dividiu em dois grandes blocos, socialista e capitalista. Teve aquela centralidade na Europa, União Soviética e Estados Unidos, mas o mundo tem um outro lado, outra dimensão, outros territórios que ficaram à mercê dessas zonas de influência,
Pego como exemplo aqui a América Latina. A América Latina foi fortemente influenciada pelos Estados Unidos da América, inclusive o Brasil. Nas décadas de 60, 70, vários regimes militares, civis, militares, ditatoriais, estouraram aqui na América Latina, como a ditadura militar, em 64, aqui no Brasil, no Paraguai, na Argentina, no Chile, do general Pinochet, que foi uma das ditaduras mais cruéis da América Latina. E sob a influência, como eu disse, norte-americana. E essa influência se dava para afastar, né? Essas forças eram criadas, eram impostas, obviamente, de maneira artificial, para afastar qualquer influência comunista, né? Influência da União Soviética, do socialismo aqui na região, na América do Sul, na América Latina. À vista que em 1959 tinha ocorrido a chamada Revolução Cubana. Cuba viveu uma revolução socialista, né? Liderada por Che Guevara, Fidel Castro, enfim. Então essas ditaduras, inclusive a brasileira, teve esse intuito. Outra coisa importante dessa época da Guerra Fria, especialmente no início da década de 50, finalzinho da década de 40, início da década de 50, foi a formação do que hoje nós conhecemos como blocos econômicos. O primeiro bloco surgiu na Europa, né? O embrião da União Europeia, justamente para dar uma resposta àquele plano econômico de financiamento dos Estados Unidos, né? Direcionado à Europa, que foi o Plano Marshall. Então a Europa se reorganizou para fugir dessa dependência norte-americana. É importante citar que nesse período a União Europeia, não era a União Europeia ainda, porque a União Europeia se forma na década de 90. Né? O mercado comum europeu, a Comunidade Econômica Europeia, vai constituir esse espaço de ajuda mútua dos países capitalistas ocidentais. Um outro fator importante também que marca essa divisão socialismo-capitalismo de maneira simbólica é a criação do Muro de Berlim, no início da década de 60, se não me engano, em 1961. Não divide as duas Alemanhas, não divide. Divide a capital, Berlim, mas é simbólico porque o muro, com, se não me engano, 25 quilômetros de extensão, vai simbolizar esse apartamento, essa segregação, essa divisão entre capitalismo e socialismo. O muro, que só veio ser derrubado, né, fisicamente, e também essa derrubada física tem uma simbologia muito forte, em 1989, quando o socialismo já está dando aí os seus últimos respiros, né? Está ofegante, né? Está prestes a chegar ao fim, socialismo real soviético. Então, é bom que se diga também, além das ditaduras, né? Voltando aqui à questão da ditadura implantada na América Latina, muitas guerras localizadas explodiram na década de 50, década de 60. Então, guerras, e 80 também, guerras assim muito propagandeada, como a guerra da Coreia do Sul, Coreia do Norte, a guerra do Vietnã, que foi emblemática demais, né, uma derrota americana. A própria guerra Irã-Iraque na década de 80, por incrível que pareça, o Saddam Hussein, que já estava à frente do Iraque nessa época, foi financiado pelos Estados Unidos, né? Teve todo um aparato norte-americano, né? Ironia do destino, contraditoriamente. Posteriormente, na Guerra do Golfo, nas duas guerras do Golfo, o Saddam Hussein foi duramente castigado, né, pelas forças norte-americanas. Então, esse panorama chamado de Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, ele foi muito carregado de tumultos, de turbulências, de grandes transformações e de muitas estratégias. Né? As superpotências
trabalharam muito nos bastidores para fazendo uso de suas influências para se estabelecer, né, com um poderio econômico, político e militar.